Elizabeth Turner tinha 50 anos quando percebeu, em uma manhã chuvosa em Brighton, que sua vida havia se transformado em um imenso corredor silencioso, cheio de portas fechadas, corredores apagados e passos que ecoavam apenas na memória. O marido com quem viverá 26 anos partirá havia 3, levado por uma doença cruel que consumira seu corpo em meses, deixando não apenas o vazio na cama, mas também um silêncio pesado em cada canto da casa. Desde então, a rotina de Elizabeth resumia-se a dar aulas de literatura na escola secundária, tomar chá sozinha diante da janela e revisitar caixas antigas de fotografias que misturavam o riso de sua juventude com a ausência cortante do presente. Ela não se considerava infeliz, mas tampouco ousava dizer que estava viva de fato, sentia-se suspensa, como um livro aberto em uma página que não avançava, incapaz de virar o capítulo e descobrir o que havia adiante. Às vezes, tinha a sensação de ser apenas uma espectadora da própria existência, alguém que assistia o tempo passar sem coragem de se levantar do assento. Naquela manhã em particular, enquanto segurava uma xícara de porcelana azul herdada de sua mãe, Elizabeth percebeu que a chuva escorrendo pelos vidros lembrava-lhe lágrimas antigas, como se a própria natureza partilhasse de sua saudade. Perguntou-se se o destino já havia escrito tudo para ela ou se ainda era possível virar o curso da narrativa, como os romances que tanto amava ensinar aos alunos. Suas amigas, mulheres da mesma idade, comentavam constantemente sobre viagens, novos hobbies, até mesmo sobre romances discretos e encontros inesperados, mas Elizabeth sempre sorria com polidez e desviava o assunto, preferindo refugiar-se em sua discrição. A verdade é que o amor parecia-lhe uma estação distante, um trem que partirá anos antes sem deixar bilhete de retorno, e ela se acostumara a esperar no banco vazio da plataforma. Porém, no fundo, havia um desejo secreto de ser surpreendida, de sentir novamente o coração bater fora do compasso, ainda que jamais admitisse isso em voz alta. Tudo começou a mudar quando ela aceitou, quase contra a própria vontade, o convite para participar de um curso de escrita criativa em Londres, sugerido por sua irmã Margaret, que acreditava firmemente que Elizabeth precisava urgentemente respirar novos ares. "Vai te fazer bem, Liz", insistira Margaret com aquela convicção calorosa que sempre a acompanhava. Sem expectativas, Elizabeth arrumou uma mala pequena, prendeu os cabelos num coque simples, vestiu o casaco azul marinho que tanto gostava e tomou o trem rumo à cidade. O vagão estava cheio de viajantes apressados, estudantes, executivos e turistas, mas Elizabeth preferiu encostar-se perto da janela, ouvindo o ruído ritmado dos trilhos que pareciam sussurrar que algo novo se aproximava, ainda que ela não soubesse o que. A viagem em si já lhe parecia uma metáfora de deixar Brighton, mesmo que por alguns dias, era como abrir uma fresta para o inesperado. Foi nesse mesmo trem que sua vida cruzou com a de Jonathan Miller. Ele entrou na estação de Guildford carregando um violão gasto nas costas, uma pasta cheia de papéis e um sorriso leve, como quem se acostumara a rir das próprias cicatrizes sem permitir que o peso delas o esmagasse. Procurou lugar no vagão e acabou sentando-se exatamente à frente dela. Elizabeth, acostumada a se fechar em seu próprio mundo, fingiu não notar sua presença, mergulhando os olhos no livro que trazia nas mãos, mas algo no olhar castanho dele, firme e ao mesmo tempo doce, forçou-a a erguer os olhos por um instante. O encontro foi silencioso, mas intenso, como se as histórias de ambos se reconhecessem em um relance. E naquele instante breve, o silêncio entre os dois parecia prenunciar uma conversa que não tardaria a nascer, como prelúdio de uma sinfonia guardada pelo destino.
Jonathan tinha 52 anos, era professor universitário de música em Cambridge e, assim como Elizabeth, carregava na alma a marca de perdas que o moldaram em silêncio. Sua esposa havia o deixado repentinamente 5 anos antes, cansada de uma vida que julgava sem brilho, fugindo com outro homem para os Estados Unidos e deixando Jonathan com a sensação de ter sido descartado como um livro velho em uma estante empoeirada. Desde então, ele se refugiara em canções inacabadas, em melodias que nunca mostrava a ninguém, em partituras que jaziam como cartas não enviadas. E agora, ao encarar Elizabeth por acaso, percebeu uma espécie de familiaridade silenciosa, como se a solidão dela respondesse em uníssono à sua, criando um acorde invisível que unia duas vidas estranhamente paralelas. O primeiro contato entre eles foi simples, quase tímido. Jonathan, vendo que o livro nas mãos dela era um romance de Thomas Hardy, comentou de forma leve: difícil encontrar alguém que ainda se perde nessas páginas, não é? Elizabeth ergueu os olhos, surpresa por ser interrompida, mas respondeu com um sorriso discreto que misturava timidez e curiosidade. O diálogo seguiu hesitante, como um fio que se tece lentamente e ganha consistência a cada palavra. Falaram de livros, de viagens curtas que ambos sonhavam fazer, de memórias de juventude que ainda brilhavam como relâmpagos no céu de uma noite longa, e até de silêncios que pareciam familiares demais para serem de estranhos. Não havia nada de extraordinário no tema, mas o ordinário tinha, naquele instante, o gosto inesperado da descoberta, como se o mundo tivesse se encolhido para dar espaço apenas ao encontro dos dois. Quando o trem chegou a Londres, Elizabeth sentiu algo que não sentia havia anos, da estranha vontade de prolongar uma conversa que lhe parecia curta demais para morrer ali. Normalmente, ela se despedia rápido de estranhos, recolhia-se ao seu casulo e desaparecia sem deixar rastros, mas dessa vez hesitou como quem teme perder algo que não sabe nomear. Jonathan percebeu o vacilo nos olhos dela e, antes que ela pudesse se afastar, disse com naturalidade: sabe, estarei em um café perto da estação amanhã, ensaiando algumas músicas. Se quiser aparecer, prometo que a distrairei do Hardy por 1 hora. Elizabeth riu, balançou a cabeça como quem não leva a sério, mas ao voltar para o hotel, a frase ecoava em sua mente como uma canção teimosa que se recusa a ir embora. Naquela noite, sozinha em seu quarto pequeno de hotel, Elizabeth deitou-se, mas não conseguiu dormir. O teto parecia projetar as palavras de Jonathan, e pela primeira vez em muito tempo ela se pegou imaginando possibilidades que lhe soavam proibidas. Seria tolice ir? Seria impróprio para uma mulher da sua idade? Essas perguntas martelavam, mas o coração batia mais rápido, denunciando que havia dentro dela uma chama esquecida, reacendida de repente por um olhar em um vagão de trem. As horas passaram lentas, e em cada uma delas Elizabeth alternava entre a razão que mandava esquecer e a emoção que implorava para arriscar. No dia seguinte, ao sair para o curso de escrita criativa, Elizabeth jurou a si mesma que não iria ao café. Precisava se concentrar em suas aulas, precisava manter a seriedade e não se permitir devaneios. Porém, ao final do dia, seus passos ganharam vontade própria. Quando percebeu, já estava em frente ao café indicado por Jonathan, um lugar de fachada antiga, com vitrais coloridos que refletiam a luz dourada do entardecer e um nome simples, mas acolhedor: The Willows Corner. Pela janela, ela o viu sentado, dedilhando o violão com delicadeza, como se conversasse em silêncio com as cordas, e nesse instante seu coração acelerou como o de uma adolescente. Entrar naquele café foi como atravessar um limiar invisível, uma fronteira entre a vida que conhecia e a possibilidade de algo inteiramente novo.
Jonathan a viu, ergueu o rosto e sorriu com um brilho sincero que a fez esquecer, por um instante, todos os medos e todas as cicatrizes que carregava. Ele a convidou para se sentar sem cerimônia, e Elizabeth, meio sem jeito, aceitou como quem mergulha em águas desconhecidas. Enquanto o violão repousava ao lado, ele pediu 2 chás e começou a falar de músicas que escrevia e nunca mostrava a ninguém, revelando uma vulnerabilidade que a tocou profundamente. Aos poucos, o ambiente ao redor parecia se dissolver, restando apenas eles dois, como se o destino tivesse decidido suspender o tempo para lhes dar uma segunda chance de acreditar. Elizabeth sentou-se diante de Jonathan, tentando disfarçar a surpresa pelo modo como ele a recebeu, como se já a esperasse. Não houve hesitação em seu sorriso, nem pressa em suas palavras, apenas aquela serenidade rara que transmite segurança sem esforço. O cheiro do chá recém-servido misturava-se ao aroma doce de bolo de maçã que vinha do balcão, e por um instante Elizabeth sentiu-se transportada a um lugar que parecia familiar, como se tivesse atravessado um portal para uma lembrança de infância. Jonathan inclinou-se levemente e começou a falar de suas canções, não como quem exibia talentos, mas como quem partilhava confidências, revelando rascunhos que guardava havia anos, músicas que nasceram em noites de silêncio e solidão. Elizabeth o ouvia em silêncio, com os olhos fixos nele, sentindo que cada palavra era um convite delicado a caminhar por dentro da alma dele, e descobriu-se desejando aceitar. Jonathan não se limitava a falar de música, falava de vida. Contava como as melodias o ajudaram a sobreviver aos anos de abandono, como cada acorde lhe devolvia um pedaço de si mesmo, e como havia aprendido que até as notas menores, aquelas carregadas de melancolia, podiam compor uma sinfonia inteira de esperança. Elizabeth se sentiu tocada de um modo que não esperava. Fazia tempo que não ouvia alguém falar com tanta verdade, sem máscaras ou convenções sociais. O tom dele era simples, mas carregado de emoção, e ela percebeu que não precisava se esforçar para parecer interessante, bastava existir ali, presente, para que algo entre eles fosse suficiente. Era uma sensação rara, quase esquecida, de ser vista além das aparências, além da idade, além das cicatrizes. Enquanto conversavam, Elizabeth reparava em detalhes que lhe roubavam a respiração, da forma como Jonathan passava os dedos pelos cabelos ao pensar, o modo como seus olhos se iluminavam ao citar uma obra de Bach, ou como sua voz baixava em quase sussurro ao confidenciar as dores mais íntimas. Cada gesto parecia costurar delicadamente uma tapeçaria invisível entre os dois. Elizabeth, que tantas vezes evitara encontros e diálogos por medo de se abrir, agora sentia uma estranha coragem de permanecer, de não fugir. Havia algo nele que a convidava ao repouso, como uma cadeira antiga em um jardim florido, onde se podia sentar sem pressa de levantar. Jonathan, por sua vez, via em Elizabeth uma beleza que não se limitava ao traço do rosto ou ao corte do cabelo, mas que transbordava da forma como ela escutava. Havia nos olhos dela uma profundidade rara, uma atenção genuína que não se encontra facilmente. Ao observar o jeito como ela segurava a xícara com as 2 mãos, como se aquecesse mais do que o corpo, mas também a alma, ele pensou que havia ali uma mulher inteira, marcada por perdas e vitórias, mas ainda capaz de recomeçar. E esse pensamento o desarmou, despertando nele uma esperança tímida que acreditava ter enterrado. O café parecia conspirar a favor dos dois. O som do violão descansado ao lado, o burburinho suave dos outros clientes, a luz dourada do entardecer atravessando os vitrais coloridos, tudo formava um cenário que parecia cuidadosamente montado por mãos invisíveis. Elizabeth pensou em como a vida,
tantas vezes cruel, podia também ser poética em seus encontros, e quase sorriu diante da ironia dela, que tantas vezes fugira do improvável, agora sentia que era justamente nele que estava a chance de redescobrir a si mesma. Jonathan percebeu aquele sorriso contido e perguntou baixinho o motivo. Elizabeth hesitou, depois respondeu com honestidade: acho que estou lembrando como é sentir que algo está começando. Ele a fitou longamente, e foi nesse olhar que ambos entenderam, sem precisar de palavras, que estavam diante de algo maior que uma coincidência. O tempo passou rápido demais. Quando perceberam, já havia anoitecido, e o café começava a esvaziar-se. Elizabeth olhou para o relógio e assustou-se, e não lembrava de ter perdido tantas horas em uma conversa, como se o mundo tivesse se retraído para caber apenas nos dois. Jonathan sorriu ao notar a surpresa dela e disse que aquilo era sinal de que a vida estava tentando sussurrar algo importante, pedindo que prestassem atenção. Elizabeth não sabia se acreditava em sinais, mas naquele instante desejou acreditar. Quando se despediram, do lado de fora do café, o ar noturno estava frio e úmido, e Jonathan, sem pensar, tirou o próprio cachecol e colocou nos ombros dela. O gesto foi simples, mas Elizabeth sentiu um calor inesperado que percorreu seu corpo como um arrepio de lembrança e promessa. Naquela noite, ao retornar ao hotel, Elizabeth não conseguiu dormir novamente. Porém, dessa vez, o motivo não era a angústia da dúvida, mas o excesso de sensações. Repassava cada palavra, cada gesto, cada olhar de Jonathan, como se tentasse memorizar tudo em um caderno invisível. Deitou-se abraçada ao cachecol que ele lhe emprestara, aspirando discretamente o perfume suave de madeira e papel antigo, e sorriu consigo mesma, surpresa por sorrir sozinha. Pensou em como a vida podia ser impiedosa, mas também podia se permitir ternura. Pela primeira vez em muitos anos, Elizabeth sentiu não apenas que o futuro existia, mas que podia ser belo. Nos dias seguintes, os encontros se tornaram inevitáveis. Ela seguia para o curso de escrita criativa durante o dia, mas as tardes sempre terminavam no The Willow's Corner, onde Jonathan já a esperava com violão ao lado e histórias novas para partilhar. Conversavam sobre livros, sobre viagens que sonhavam fazer, sobre músicas que ainda estavam por nascer. E, sem perceber, cada encontro ia costurando fios invisíveis de intimidade, tecendo uma trama que nem o mais habilidoso romancista ousaria prever. Elizabeth notava em si mesma uma leveza nova, como se o peso dos anos tivesse se dissolvido. Não porque ela esquecesse seu passado, mas porque, pela primeira vez, o passado não era uma prisão. Contudo, junto com a ternura, começaram a surgir também os temores. Elizabeth temia estar se iludindo, temia entregar-se e ser quebrada novamente, temia acreditar em algo que pudesse se desfazer no ar. Jonathan também carregava suas reservas, e não dizia em voz alta, mas ainda sangrava por dentro pelo abandono que sofrerá, ainda receava confiar demais e perder outra vez. Essa mistura de desejo e receio, de entrega e cautela, fazia de cada encontro um campo delicado, como se caminhassem juntos sobre um lago congelado, belo e brilhante, mas sujeito a rachaduras. Ainda assim, cada passo que davam parecia reforçar que, apesar do medo, valia a pena continuar. Na última tarde daquela semana, quando o curso de Elizabeth estava prestes a terminar, Jonathan a convidou para um passeio pelo rio Tâmisa. Caminharam lado a lado sob a brisa fria, olhando as luzes refletidas na água, e foi ali,
Em meio ao murmúrio das ondas, que Jonathan confessou em voz baixa, eu achei que estava condenado a viver sozinho. Liz, mas conhecer você me fez pensar que talvez eu não esteja tão perdido quanto acreditava. Elizabeth parou, encarou-o com os olhos marejados e sentiu uma onda de emoção tão forte que quase a fez chorar. Não disse nada de imediato, mas segurou a mão dele, entrelaçando os dedos devagar, como quem sela um pacto silencioso. Naquele gesto havia mais verdade do que em 1000 palavras. Ambos estavam se permitindo acreditar que o amor podia, sim, chegar tarde, mas exatamente na hora certa. Nos dias seguintes ao passeio pelo Tâmisa, Elizabeth e Jonathan continuaram a se encontrar, cada vez mais próximos, como se os relógios do mundo estivessem apressando-se para compensar os anos que haviam perdido. O riso dela tornava-se mais frequente, e o olhar dele mais leve, como se ambos estivessem aprendendo novamente a arte da juventude, mesmo sem a juventude propriamente dita. No entanto, sob o brilho suave da rotina nascente, havia também a sombra de um receio mudo. Elizabeth não o verbalizava, mas às vezes, em silêncio, perguntava-se quem exatamente era Jonathan, além daquele homem de gestos gentis e palavras doces. Que dores escondia? Que histórias não contava? Porque ninguém chega aos 50 sem cicatrizes profundas, e embora ela tivesse compartilhado parte das suas, ele parecia sempre escolher as palavras com cautela, como se houvesse algo que não ousava entregar. Foi em uma tarde fria de domingo que o inesperado aconteceu. Elizabeth havia terminado o curso de escrita criativa e decidirá prolongar sua estadia em Londres por mais alguns dias. Sozinha, caminhou pelas ruas próximas ao The Willows Corner, e ao passar por uma pequena livraria de fachada antiga, entrou para se aquecer. Vasculhava distraidamente uma prateleira de biografias quando seus olhos pousaram em uma revista cultural antiga, daquelas que misturam artigos de música e entrevistas com artistas locais. O título na capa mencionava Cambridge, e isso despertou seu interesse imediato. Ao folhear as páginas, parou em choque. Ali estava uma fotografia de Jonathan, alguns anos mais jovem, ao lado de uma mulher elegante, de olhar duro e sorriso apenas ensaiado. A legenda dizia: o professor Jonathan Miller e sua esposa Catherine apresentam recital em Cambridge. Elizabeth ficou imóvel, como se a fotografia tivesse congelado o ar ao seu redor. Não era apenas a imagem de Jonathan que a surpreendia, mas o tom do artigo. A reportagem falava sobre o casal como um par inseparável, descrevendo como Catherine era peça fundamental em sua carreira, como o apoiar em todas as apresentações e decisões. Mais adiante, um parágrafo descrevia que Catherine, ao partir para os Estados Unidos, não o fizera de forma repentina, mas após longos anos de desentendimentos. A matéria insinuava que Jonathan teria se envolvido emocionalmente com uma colega de universidade naquela época, algo que nunca fora confirmado. Elizabeth fechou a revista rapidamente, com as mãos tremendo, incapaz de continuar a leitura. No caminho de volta ao hotel, sua mente era um turbilhão. Jonathan jamais havia mencionado qualquer coisa sobre outro relacionamento além da esposa que o deixará. Nunca falará de escândalos, rumores ou de como a separação se desenrolara em detalhes. Elizabeth sentiu-se traída, não porque Jonathan lhe devesse explicações tão cedo, mas porque agora a dúvida se infiltrava como veneno silencioso. E se ele não fosse o homem sincero que aparentava ser? E se aquele mesmo charme que a encantava tivesse sido usado para conquistar outras mulheres, deixando atrás de si histórias mal resolvidas?
O coração dela oscilava entre a confiança e o medo, e pela primeira vez desde que o conhecera, o nome dele não lhe trazia apenas paz, mas também perguntas. Naquela noite, Elizabeth não conseguiu pregar os olhos. Caminhava pelo quarto como uma prisioneira inquieta, lembrando-se de cada palavra dele, de cada olhar, tentando identificar sinais de que talvez tivesse sido ingênua. Pensava no modo como ele evitava falar do passado em detalhes, no silêncio que se instalava sempre que mencionava a ex-esposa. Até aquele instante, Elizabeth aceitara tudo com naturalidade, sem exigir respostas, mas agora se sentia tola por não ter feito perguntas. Era como se tivesse recebido uma caixa embrulhada com delicadeza, mas que escondia dentro dela algo quebrado. E se ela tivesse aberto o coração para um homem que não merecia sua confiança? No dia seguinte, Elizabeth tentou disfarçar. Encontrou Jonathan no café, como de costume, mas sentia-se rígida, cada gesto seu era medido, cada sorriso forçado. Jonathan, perceptivo, notou imediatamente a mudança no olhar dela. "Está tudo bem, Liz?" perguntou, com aquela voz baixa que antes a confortava. Elizabeth hesitou, pensou em esconder a verdade, mas a lembrança da revista queimava em sua mente. "Ontem, encontrei uma matéria sobre você", disse finalmente, tentando manter a calma. Jonathan franziu a testa, curioso. "Sobre mim?" Elizabeth então contou, sem rodeios, que havia lido sobre Catherine, sobre os rumores de uma traição, sobre os anos difíceis que não combinavam com a versão resumida que ele lhe dera. Jonathan permaneceu em silêncio, e esse silêncio foi mais doloroso do que qualquer resposta. Por alguns segundos que pareceram horas, Elizabeth pensou que ele se levantaria e partiria. Mas Jonathan respirou fundo, olhou-a nos olhos e disse: "Você merece saber a verdade." A voz dele não era defensiva, mas carregada de peso. Contou então que o casamento com Catherine havia sido uma mistura de amor e prisão. Que, sim, houvera rumores, mas não de um adultério seu, se sim do dela, que começara a se afastar anos antes de ir embora. Contou que a suposta colega de universidade não passará de uma amiga, alguém com quem ele dividia confidências, mas cuja amizade foi distorcida em boatos. Confessou que nunca tivera coragem de falar disso, porque sentia vergonha, porque odiava a ideia de parecer uma vítima ou um homem abandonado. "Eu não queria que você me visse como alguém quebrado", concluiu, com os olhos marejados. Elizabeth escutava, dividida entre a compaixão e a desconfiança. Uma parte dela queria acreditar, queria abraçá-lo e dizer que tudo estava bem. Outra parte, ferida pelas cicatrizes de seu próprio passado, gritava que era arriscado demais confiar, que o amor podia ser apenas um belo disfarce para dores ainda maiores. Jonathan estendeu a mão, mas Elizabeth a manteve sobre a mesa, imóvel, incapaz de decidir. O café, antes refúgio de ternura, parecia agora pequeno demais, sufocante demais. Ela levantou-se, dizendo que precisava de ar. Jonathan não a deteve. Apenas a seguiu com os olhos, como se soubesse que qualquer gesto brusco poderia afastá-la de vez. Do lado de fora, Elizabeth respirou fundo, olhando o céu cinzento de Londres e sentindo que as nuvens refletiam sua própria confusão. Lágrimas quentes escorreram sem que ela percebesse. Estava dividida, parte dela clamava por acreditar, parte dela implorava por recuar. Não queria ser novamente a mulher que perde tudo, mas tampouco queria fechar as portas para algo que parecia tão verdadeiro.
Naquela noite, sozinha no quarto, Elizabeth sentou-se à escrivaninha do hotel e começou a escrever. As palavras fluíam como um desabafo, como se fosse incapaz de guardá-las apenas em pensamento. Escreveu sobre confiança, sobre medo, sobre a coragem de se abrir mesmo quando o risco da dor é imenso. Escreveu sobre Jonathan, sobre Catherine, sobre as escolhas que moldam o destino de duas pessoas. Quando terminou, percebeu que não estava escrevendo apenas uma história para o curso, mas escrevendo a própria vida. E no fundo, sabia que teria de decidir: ou fechava o livro antes que fosse tarde, ou aceitava o risco de viver um novo capítulo, mesmo que viesse cheio de páginas dolorosas. Na manhã seguinte, quando encontrou Jonathan novamente, algo dentro dela havia mudado. Não era a certeza da confiança, nem a certeza da desconfiança, era apenas a certeza de que precisava descobrir. Ao se sentar diante dele, não disse "eu estou pronto" nem disse "eu estou indo embora". Apenas olhou-o profundamente, como que encara não um homem, mas um espelho do próprio destino, e sussurrou: "Se você realmente quer que eu acredite em nós, vai ter que me deixar entrar no lugar onde você ainda não deixa ninguém". Jonathan assentiu em silêncio, e no fundo de seus olhos havia tanto medo quanto esperança. Antes de continuar essa história que está tocando tantos corações, lembre-se: e se ela já mexeu com você, se despertou lembranças ou emoções que estavam adormecidas, inscreva-se agora no canal, ative o sininho e compartilhe este vídeo com alguém especial. Porque histórias assim não foram feitas para ficar guardadas, elas precisam ser espalhadas como sementes de esperança, alcançando outras mulheres, outros corações que talvez precisem acreditar novamente que o amor pode chegar tarde, mas nunca fora de hora. Elizabeth decidiu afastar-se por alguns dias, mesmo sem ter coragem de dizer isso em voz alta a Jonathan. Inventou desculpas sobre compromissos, sobre leituras que precisava terminar, e mergulhou em longas caminhadas solitárias pelas ruas de Londres. O vento frio parecia açoitar-lhe o rosto, mas também ajudava a organizar seus pensamentos. Ela não queria ser injusta com ele, mas não podia simplesmente ignorar os sinais de alerta que sua mente gritava. Carregava em si o peso de uma vida de responsabilidades, de perdas e dores, e não estava disposta a entrar em algo incerto sem cautela. Ainda assim, cada passo longe dele doía, como se estivesse se privando de um bálsamo que finalmente havia encontrado. Jonathan, por sua vez, respeitou o espaço dela. Não insistiu, não tentou se justificar além do que já dissera, mas deixou sempre uma brecha, um bilhete delicado deixado na portaria do hotel, uma melodia nova gravada em seu celular, pequenas mensagens que não exigiam resposta, mas diziam em silêncio: "Estou aqui, não fujo, não te pressiono, mas não desisto de nós". Essas pequenas manifestações tocavam Elizabeth mais do que ela admitia. Às vezes, sozinha no quarto, ela ouvia repetidamente os acordes que ele lhe enviava, e seu coração se rendia, mesmo quando sua razão ainda resistia. Os dias se arrastavam, e o curso de escrita já havia terminado. Elizabeth sabia que precisava voltar para Brighton, retomar suas aulas, sua rotina, sua vida que agora lhe parecia quase pálida em comparação ao que viverá em Londres. Porém, uma parte dela hesitava em comprar a passagem de volta, como se estivesse esperando por um sinal claro que dissesse: "e fique". Ao mesmo tempo, temia que esse sinal jamais viesse, e que tudo não passasse de um belo interlúdio prestes a desmoronar com a realidade. O coração dela era uma corda esticada, prestes a arrebentar entre o desejo de se proteger e a vontade de arriscar. Foi em uma manhã cinzenta que o destino resolveu intervir.
Elizabeth caminhava pela margem do Tâmisa quando ouviu, ao longe, uma música familiar. Seguiu o som até uma pequena praça, onde encontrou Jonathan sentado em um banco, tocando o violão para um grupo de crianças que se aproximava curiosa. Não havia público grande, nem plateia organizada, apenas ele, seu violão e alguns pequenos encantados com a melodia. Elizabeth parou, observando em silêncio, e seu coração foi tomado por uma onda de ternura quase insuportável. Ali estava ele, sem máscaras, sem aplausos, apenas oferecendo o que tinha de mais verdadeiro, sua música. E naquele instante, ela percebeu que talvez estivesse punindo-o por fantasmas que não lhe pertenciam. Quando Jonathan a viu, interrompeu a melodia e sorriu, como quem já esperava sua presença. Elizabeth hesitou em se aproximar, mas uma das crianças, percebendo o olhar dele, correu até ela e a puxou pela mão, levando-a até o banco. Foi um gesto inocente, mas simbólico, como se o destino tivesse usado a pureza de uma criança para remover a última barreira entre eles. Jonathan estendeu o violão, convidando-a a se sentar ao lado. Elizabeth, envergonhada, recusou a oferta de tocar, mas aceitou a de permanecer. O silêncio entre os dois, dessa vez, não era pesado, mas cheio de significado. Depois que as crianças se dispersaram, Jonathan voltou-se para ela e disse: Liz, não posso mudar o que já vivi, não posso apagar as feridas, mas posso te prometer uma coisa, e se me deixar, nunca terei medo de ser transparente contigo, mesmo quando a verdade for difícil. A simplicidade daquela frase, dita sem floreios, atingiu Elizabeth como um raio. Era exatamente o que ela temia e o que desejava ouvir, não uma promessa de perfeição, mas a promessa de não ser enganada. Pela primeira vez em dias, sentiu as lágrimas rolarem, não de desespero, mas de alívio. Naquela noite, voltaram juntos ao The Willows Corner. O café, testemunha de seus primeiros encontros, parecia diferente. Elizabeth sentiu como se o lugar tivesse aguardado em silêncio para recebê-los de volta. Sentaram-se no mesmo canto, pediram o mesmo chá, e dessa vez não havia necessidade de longas explicações. As mãos se encontraram sobre a mesa, firmes, como quem sela um pacto não apenas com o outro, mas consigo mesmo. O mundo ao redor continuava girando, mas para eles o tempo havia novamente diminuído a velocidade, como se conspirasse a favor. Mas a vida raramente permite que tudo permaneça tranquilo por muito tempo. Elizabeth sabia disso, Jonathan também. E enquanto sorriam, um pressentimento leve, quase imperceptível, pousou entre eles como uma sombra discreta. Talvez fosse apenas o medo ainda vivo, talvez fosse a intuição de que o destino ainda lhes preparava novas provas. O que importava, naquele momento, era que estavam ali, juntos, escolhendo permanecer apesar do medo. A cada gole de chá, a cada troca de olhares, selavam a coragem de continuar escrevendo um capítulo que poderia ser belo demais para ser interrompido. E naquela madrugada, deitada em seu quarto, Elizabeth percebeu que já não era mais a mesma mulher que chegará sozinha a Londres semanas antes. Havia em si uma chama nova, uma confiança tímida, mas presente, que a fazia acreditar novamente no improvável. Não sabia como o futuro se desenharia, não sabia quais obstáculos enfrentariam, mas sabia que já não queria voltar à vida de antes. Suspirou, abraçando o cachecol que ainda guardava dele, e sorriu com a serenidade de quem finalmente aceita que o amor pode, sim, florescer quando menos se espera, se que talvez, só talvez, estivesse pronta para arriscar. Antes de continuar,
Lembre-se, e se essa história está tocando você, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e compartilhar este vídeo com alguém especial. O algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo é importante quando você interage, e assim conseguimos levar mais emoção e esperança a outras mulheres que talvez precisem ouvir que o amor pode florescer em qualquer idade. O pressentimento que acompanhava Elizabeth não demorou a ganhar forma. Poucos dias depois, enquanto caminhava com Jonathan pelas ruas iluminadas de Covent Garden, ela percebeu a mudança no semblante dele quando um homem alto, de terno cinza, aproximou-se e o cumprimentou de maneira fria. "Jonathan Miller", disse o estranho, com um sorriso que não alcançava os olhos. A conversa foi breve, mas densa, com poucas palavras ditas em tom baixo, olhares duros, e Jonathan parecia enrijecer como uma estátua. Elizabeth sentiu que havia ali uma história não contada, algo que ele havia deixado de fora de suas confissões. Depois que o homem se afastou, Jonathan tentou retomar o clima leve, mas Elizabeth já não conseguia fingir que nada havia acontecido. "Quem era ele?", perguntou, e a resposta veio truncada, "de alguém do passado". Essa frase curta ecoou como um trovão em sua mente. Não bastava. Ela queria saber mais, precisava saber mais, mas Jonathan não parecia pronto para abrir a ferida. A insegurança que Elizabeth havia sentido antes voltou com força, trazendo lembranças de decepções passadas. Será que ele era mesmo diferente dos outros? Ou estava apenas escondendo algo até que fosse tarde demais para ela recuar? Naquela noite, Elizabeth voltou sozinha para o hotel. Jonathan tentará acompanhá-la, mas ela recusou com firmeza. Precisava de espaço, precisava refletir sem a presença dele sufocando suas dúvidas. Ao fechar a porta do quarto, deixou-se cair na cama e chorou. Não eram lágrimas apenas de tristeza, mas de frustração. Ela havia ousado acreditar de novo, havia aberto um coração cuidadosamente protegido, e agora sentia o fantasma da mentira rondando seus passos. Era como se estivesse sempre um passo à frente de sua felicidade, pronta para arrancá-la das mãos no instante em que se sentisse segura. Jonathan, por sua vez, caminhou sem rumo pela cidade até a madrugada. Aquele encontro inesperado o havia desestabilizado profundamente. O homem de terno cinza não era apenas um conhecido, era Richard Bennett, antigo empresário e alguém que conhecia cada detalhe da fase mais sombria de sua carreira musical. Um homem que sabia dos vícios, dos erros, dos contratos quebrados, das dívidas que quase o arruinaram. Richard tinha poder para destruir a imagem de Jonathan com algumas palavras. E o pior, parecia disposto a fazê-lo, caso percebesse que Jonathan estava feliz demais para seu gosto. No dia seguinte, Elizabeth encontrou um envelope sob sua porta. Dentro, um recorte de jornal antigo falava sobre Jonathan Miller, o pianista promissor que havia desaparecido após escândalos financeiros e acusações de abuso de confiança. O choque foi imediato. Elizabeth sentiu o chão sumir sob seus pés. Será que ele havia mentido o tempo todo? Será que aquele homem que lhe oferecia canções e ternura era o mesmo que fugira das próprias responsabilidades? O coração dela gritava para não julgar precipitadamente, mas sua mente, treinada pela dor, insistia em desconfiar. Quando se encontraram, Elizabeth não esperou por rodeios. Entregou o recorte a Jonathan e disse, firme, "Me explique-me agora, ou é o fim." A expressão dele não foi de surpresa, mas de cansaço. Ele já sabia que esse dia chegaria.
Respirou fundo e contou a verdade. Sim, ele havia afundado em dívidas. Sim, havia tomado decisões erradas em meio ao desespero. Sim, havia fugido do olhar público quando tudo desmoronou. Mas também havia se reerguido, abandonado velhos hábitos, começado do zero. Aquele Jonathan que Elizabeth conhecia não era o mesmo homem estampado no recorte de jornal, ou pelo menos, não queria mais ser. Elizabeth ouviu cada palavra, mas dentro dela travava-se uma batalha. Parte de si queria abraçá-lo e dizer que acreditava em redenção, que todos erram e merecem uma segunda chance. Mas outra parte gritava que ela não podia se arriscar a repetir velhos padrões, que confiar em alguém marcado por mentiras e segredos era abrir as portas para uma nova queda. O silêncio entre eles era quase insuportável, e Jonathan, ao perceber a hesitação dela, não tentou se defender além do que já dissera. Apenas concluiu: eu não sou perfeito, Liz. Mas com você, eu queria aprender a ser verdadeiro. Essa frase ecoou nela a noite inteira. Elizabeth caminhava pelo quarto, incapaz de dormir. Lembrou-se das músicas que ele compusera, da ternura de seus gestos, da vulnerabilidade de suas confissões anteriores. Mas também lembrava da frieza do olhar de Richard, da ameaça silenciosa em cada palavra que ele pronunciara. Era como estar diante de uma encruzilhada e acreditar em Jonathan e arriscar-se a ser ferida, ou desistir antes de ir fundo demais, protegendo-se de um possível abismo. A dúvida a consumia, mas no fundo sabia que, qualquer que fosse sua escolha, mudaria o rumo de sua vida para sempre. Enquanto isso, Richard não desapareceu. Ele reapareceu dias depois, deixando mensagens sutis, convites estranhos e até mesmo fotos antigas na porta do hotel de Elizabeth. Naquele momento, Elizabeth não sabia que essa história de amor que nascerá tão inesperadamente estava prestes a se tornar não apenas um romance, mas uma prova de fogo. O destino havia colocado diante dela não apenas o homem que poderia ser seu recomeço, mas também a sombra do passado dele, que agora ameaçava destruir tudo o que construíam. O que Elizabeth faria? Fugiria antes que fosse tarde demais ou ficaria, disposta a lutar por algo que talvez fosse o amor mais verdadeiro de sua vida? Elizabeth passava horas olhando pela janela do hotel, observando a chuva que caía em Londres, enquanto seu coração oscilava entre confiança e medo. Richard Bennet, com sua presença silenciosa e ameaçadora, havia reaparecido, como uma sombra que lembrava constantemente que Jonathan não era perfeito, e que talvez ela estivesse se arriscando a repetir erros do passado. Cada passo que dava sentia-se observado, cada telefonema inesperado fazia o sangue gelar. Jonathan tentava tranquilizá-la, oferecendo a sua verdade, a sua transparência e o seu amor recém-descoberto, mas a dúvida crescia como uma tempestade que ameaçava engolir qualquer resquício de segurança que Elizabeth tivesse. Richard começou a aparecer em lugares estratégicos, e na cafeteria onde Jonathan ensaiava com o violão, nas proximidades do hotel, em fotos antigas que apareciam misteriosamente no quarto de Elizabeth. Cada ação parecia calculada, e Elizabeth não sabia se deveria sentir medo ou raiva. Ela via Jonathan se esforçando para explicar, para mostrar que o homem que ela conhecia não tinha nada a ver com aquele passado sombrio, mas a ameaça constante de Richard fazia com que cada palavra parecesse insuficiente. Era um teste cruel, o passado de Jonathan e a coragem de Elizabeth se chocavam como duas forças implacáveis, e ela sentia que seu coração poderia se partir a qualquer momento. Jonathan,
percebendo o impacto que Richard tinha sobre Elizabeth, decidiu tomar uma atitude que o deixou vulnerável. Marcou uma conversa aberta, na qual expôs todos os detalhes do que acontecerá anos antes, das dívidas, das acusações, do abandono de antigos projetos, e até de como sentiu vergonha de não conseguir se explicar na época. Ele falava com sinceridade, olhos nos olhos, mãos trêmulas, como se revelasse não apenas o passado, mas também a alma. Elizabeth ouvia, a respiração presa, o coração acelerado, sentindo a mistura de indignação e ternura, de amor e desconfiança, de desejo e medo, como se cada palavra dele fosse um fio puxando-a para dentro ou para fora da história que começavam a escrever juntos. Naquele momento, enquanto Jonathan falava, Elizabeth percebeu que Richard não era apenas um antagonista externo, mas também a representação de seus próprios medos e experiências antigas. Cada hesitação, cada pensamento de recuar, era alimentado não apenas pelo homem sombrio do passado dele, mas também pelos fantasmas do seu próprio coração, das perdas que sofreu, dos amores que não deram certo, das promessas que foram quebradas. Ela sentiu a dor e a fragilidade de si mesma, mas também o calor da esperança e da coragem que Jonathan despertava. Era como se estivesse pendurada entre dois mundos, dois destinos, duas escolhas impossíveis. Se você está acompanhando a história de Elizabeth e Jonathan, deixe nos comentários o que você faria no lugar dela. Você seguiria seu coração e confiaria no amor que está nascendo, ou se afastaria para se proteger da sombra do passado? Sua opinião pode ajudar outras mulheres a refletirem sobre coragem, confiança e amor na maturidade. Após essa decisão emocional interna, Elizabeth passou dias em silêncio. Ela evitava Richard, mas também se afastava de Jonathan, precisando digerir tudo. Cada mensagem dele, cada gesto, era recebido com gratidão, mas não havia pressa em corresponder. Ela precisava de tempo, de confiança, de sentir que não se perderia caso entregasse novamente o coração. Jonathan respeitou, embora fosse doloroso vê-la distante. A tensão era quase insuportável, o amor estava ali, tão perto, mas o medo também. E essa tensão era precisamente o que prendia a atenção de Elizabeth a cada instante. Richard, percebendo que não poderia influenciar Jonathan diretamente, começou a agir de forma indireta, manipulando pequenas situações. Contatos antigos de Elizabeth eram questionados, lembranças do passado dela reapareciam, mensagens que ele não conhecia eram deixadas de forma a gerar dúvida e insegurança. Cada movimento era calculado, e Elizabeth se via questionando não apenas Jonathan, mas também a própria capacidade de julgar corretamente as intenções de alguém. O dilema crescia, tornando cada encontro com Jonathan mais carregado de emoção e tensão. Em meio a essa turbulência, Jonathan decidiu que precisava demonstrar algo concreto para Elizabeth. Organizou uma visita a um local significativo de sua história, não de forma grandiosa, mas simples e sincera, um antigo estúdio de música em Cambridge, onde passou dias reconstruindo sua vida após a crise. Ali, mostrou os papéis, os projetos recomeçados, as partituras novas, tudo aberto, sem filtros, sem segredos. Elizabeth sentiu uma mistura de surpresa, admiração e ternura. Jonathan não pedia perdão por erros antigos, apenas mostrava que crescerá, que evoluíra e que desejava, acima de tudo, ser transparente com ela. Enquanto caminhavam pelo estúdio, Elizabeth percebeu que a decisão não era apenas sobre Jonathan, mas sobre si mesma. Poderia se fechar novamente, proteger-se, recuar e evitar dor, ou poderia se permitir a vulnerabilidade, confiar no amor, acreditar que o passado não define o presente?
Cada móvel antigo, cada instrumento restaurado, cada fotografia de época parecia sussurrar que a vida é feita de recomeços e que algumas pessoas chegam para transformar nossa existência, mesmo depois de anos de solidão. No final do dia, ao sair do estúdio, Jonathan segurou a mão dela e disse, com uma mistura de esperança e medo, Liz, não posso prometer perfeição. Mas posso prometer que não haverá mais segredos entre nós, se você me permitir. Elizabeth sentiu a respiração falhar, o coração acelerar e uma onda de emoção atravessar-lhe o corpo. Olhou-o por alguns segundos que pareceram eternos, sentindo que, por trás de cada medo e cada sombra do passado, havia uma oportunidade única de amar de verdade. A escolha estava diante dela, ceder ao medo ou abraçar a coragem que Jonathan despertava em seu coração. Elizabeth passou a noite inteira acordada, revivendo cada instante, cada gesto e cada palavra de Jonathan. O café da manhã foi silencioso, ou nem o aroma do chá e do pão fresco conseguiu aquecer seu espírito inquieto. Cada pensamento a levava de volta ao estúdio em Cambridge, aos papéis antigos de Jonathan, às notas musicais que agora pareciam pulsar dentro dela. Sentia o coração apertado, como se cada batida fosse um lembrete de que a vida não espera e que a oportunidade de amar novamente, tão rara quanto preciosa, estava prestes a escapar se ela não tomasse uma decisão definitiva. Jonathan sentia a mesma tensão, mas tentou disfarçar com pequenas ações de cuidado, ajeitava o casaco dela, oferecia o chá na xícara perfeita, sorria com suavidade, como se cada gesto fosse uma ponte para atravessar o medo que Elizabeth carregava. Ele sabia que qualquer palavra errada poderia fazê-la recuar, e que qualquer hesitação poderia quebrar a delicada confiança que estavam reconstruindo. Mas, por outro lado, sabia também que o silêncio prolongado poderia ser mais cruel, como uma sombra que se alonga e se torna impossível de ignorar. No início da tarde, Elizabeth propôs uma caminhada pelo Hyde Park. Jonathan aceitou sem hesitar, embora um certo receio estivesse presente em seus olhos. Caminharam lado a lado, entre folhas que caíam suavemente, refletindo a luz dourada de outono, e cada passo parecia carregado de simbolismo. O vento frio atravessava o casaco dela, mas o calor do toque dele ao segurar sua mão parecia derreter todo o medo e dúvida. A cada curva do parque, Elizabeth sentia a tensão diminuindo, mas ainda não se sentia completamente segura. O dilema era interno, e ninguém podia decidir por ela. Enquanto caminhavam, Jonathan começou a falar de forma suave, sem pressa, sobre os anos que passaram sozinhos, sobre o que aprenderá com os erros, e como cada perda havia sido, na verdade, um caminho para se tornar o homem que estava diante dela. Ele não falava para se justificar, mas para mostrar transparência. Cada palavra era carregada de emoção, cada olhar transmitia sinceridade. Elizabeth percebeu que, apesar do passado sombrio, ele havia feito um esforço consciente para transformar as feridas em aprendizado, e que a vulnerabilidade dele era, na verdade, coragem. A tensão aumentou quando, ao atravessarem uma ponte sobre o lago do parque, Elizabeth percebeu Richard observando à distância. O homem de terno cinza mantinha-se à margem, discreto, mas impossível de ignorar. Uma onda de medo percorreu o corpo dela, e por um momento Elizabeth pensou em recuar. Jonathan percebeu seu instante de fraqueza e segurou firme suas mãos, como se dissesse sem palavras que estava ali, pronto para enfrentar qualquer sombra do passado junto com ela. O simples gesto trouxe lágrimas aos olhos dela, mostrando que o amor verdadeiro exige coragem, mas também oferece suporte incondicional.
Jonathan então se aproximou dela, mantendo o tom de voz baixo e cheio de ternura. Liz, sei que ele está aí, sei que o passado ainda nos assombra. Mas o que estamos construindo é maior do que qualquer sombra. Se você me permitir, podemos enfrentar juntos cada ameaça, cada medo, cada dúvida. Elizabeth sentiu a profundidade daquilo. Não eram apenas palavras de conforto, era uma declaração de compromisso, uma promessa silenciosa de que a conexão deles poderia sobreviver, não importando os obstáculos que surgissem. Elizabeth passou dias em reflexão intensa. Cada mensagem de Jonathan, cada gesto delicado, era recebido com gratidão, mas também com cautela. O dilema consumia-a: poderia se fechar novamente, proteger-se, recuar e evitar dor, ou poderia se permitir a vulnerabilidade, confiar no amor, acreditar que o passado não define o presente? Cada pensamento a levava a reconsiderar o significado de coragem e esperança, enquanto a tensão entre medo e desejo crescia dentro dela. Jonathan decidiu mostrar-lhe de forma concreta que não havia mais segredos entre eles. Organizou uma visita ao antigo estúdio de música em Cambridge, onde reconstruíra sua carreira após a crise. Ali, apresentou partituras novas, papéis de projetos recomeçados e fotografias antigas que documentavam sua reconstrução pessoal. Tudo era mostrado com simplicidade e sinceridade, sem exageros ou justificativas, apenas uma demonstração de que havia se transformado e que queria partilhar aquela verdade com Elizabeth. Enquanto caminhavam pelo estúdio, Elizabeth percebeu que a decisão que precisava tomar não era apenas sobre Jonathan, mas sobre si mesma. Poderia se proteger e recuar, ou poderia se permitir viver plenamente o amor que florescia ali, apesar das sombras do passado. Cada móvel antigo, cada instrumento restaurado, cada detalhe do espaço transmitia a sensação de que a vida pode sempre recomeçar, e que algumas pessoas chegam para transformar a existência, mesmo depois de anos de solidão. No final do dia, ao saírem do estúdio, Elizabeth segurou firmemente as mãos de Jonathan, olhou em seus olhos e falou com voz baixa mas cheia de convicção: "Eu quero tentar, Jonathan. Quero acreditar que podemos ser felizes, apesar de tudo." Jonathan sorriu, emocionado, e abraçou-a com força, como se acolhesse não apenas o corpo, mas toda a história que ambos carregavam. O lago refletia a luz do entardecer, e cada sombra do passado parecia dissolver-se, deixando apenas a promessa de um futuro a ser vivido a dois. O dia amanheceu em Londres com uma neblina suave que abraçava a cada rua e cada ponte do rio Tâmisa. Elizabeth sentia que algo naquele amanhecer era diferente, e não era apenas a luz difusa que filtrava a cidade, mas a sensação de que finalmente poderia respirar sem medo. Jonathan a aguardava no hotel, olhando pela janela, os olhos cheios de esperança e cautela, consciente de que qualquer gesto apressado poderia desfazer todo o esforço dos últimos dias. Ela desceu, vestida com um casaco de lã quente, e sentiu cada passo como se atravessasse uma ponte entre o passado e o futuro. O medo ainda existia, mas agora compartilhado, já não a paralisava. Richard Bennet apareceu de forma inesperada naquela manhã, cruzando a calçada com expressão inalterada, como se quisesse desafiar a coragem deles mais uma vez. Porém, algo havia mudado. Jonathan não recuou diante da presença ameaçadora. Ele segurou firmemente as mãos de Elizabeth e encarou Richard de frente, com olhos que não demonstravam raiva, mas determinação absoluta. A tensão no ar era quase palpável, cada segundo carregado de expectativa. "Richard",
percebendo que não haveria intimidação possível, desviou o olhar e afastou-se lentamente, sem palavras, deixando para trás apenas a lembrança de que o passado sempre tentará acompanhar aqueles que ousam recomeçar. Com Richard finalmente afastado, Elizabeth sentiu o peso de meses de medo, incerteza e dor escorrer pelo corpo. As lágrimas vieram, silenciosas, quentes e sinceras, como se finalmente pudesse liberar tudo que havia contido em seu peito. Jonathan não disse nada, apenas envolveu-a nos braços e permitiu que chorasse, sentindo cada soluço como parte da reconstrução de ambos. Havia beleza naquela vulnerabilidade, porque agora não havia vergonha nem dúvida, apenas a verdade nua e crua do amor que sobrevivia a cada sombra do passado. Após um tempo que parecia eterno e ao mesmo tempo rápido demais, Elizabeth ergueu o rosto, enxugou as lágrimas e olhou Jonathan nos olhos. Ele segurava seu rosto com delicadeza, com a ternura de quem sabe que cada cicatriz, cada medo e cada perda moldou a mulher que estava ali diante dele. Eu pensei que não poderia confiar de novo, disse Elizabeth, a voz ainda trêmula, mas você me mostrou que o amor pode florescer, mesmo depois de tantos anos. Jonathan sorriu, os olhos brilhando, e respondeu, eu pensei que nunca mais teria coragem de me abrir, mas você me fez acreditar que a vida ainda reserva momentos de verdadeira felicidade. Decidiram caminhar juntos pelo parque, agora sem pressa, sentindo cada folha cair, cada raio de sol tocar seus rostos, cada brisa leve tocar suas mãos entrelaçadas. O mundo ao redor parecia diminuir, como se tudo conspirasse para deixá-los naquele instante perfeito, onde passado, presente e futuro coexistiam em harmonia. Cada palavra trocada era carregada de significado, cada sorriso trocado parecia selar a promessa de que, apesar de tudo, eles escolheriam o amor diariamente, sem garantias, mas com total entrega. Jonathan levou Elizabeth a um pequeno café escondido, longe das multidões e da agitação da cidade. Pediram chá e bolos simples, mas aquele momento tinha a grandiosidade de uma vida inteira. Conversaram sobre memórias antigas, sobre sonhos futuros, sobre músicas, livros e planos que ainda desejavam realizar juntos. Cada gesto era carregado de intimidade e confiança, mostrando que, mesmo depois de anos de perdas e medos, a vida ainda podia oferecer capítulos surpreendentes e emocionantes. Quando a tarde começou a cair, eles caminharam até a margem do lago, onde haviam decidido anteriormente enfrentar suas dúvidas. Sentaram-se no mesmo banco, observando a água refletir o céu, que agora estava tingido de tons dourados e rosados. Jonathan segurou as mãos dela novamente, e Elizabeth sentiu a energia do momento, e não havia apenas amor ali, mas também a coragem de dois corações que decidiram apostar no impossível, de confiar quando tudo parecia incerto, de se permitir ser vulnerável sem medo. As sombras do passado haviam se dissipado. Richard Bennet, embora ainda existissem lembranças, já não tinha poder sobre eles. Cada desafio enfrentado juntos havia fortalecido a ligação, mostrando que a verdadeira prova do amor não é a ausência de problemas, mas a capacidade de superá-los lado a lado. Elizabeth sorriu entre lágrimas, sentindo uma gratidão profunda por cada escolha feita, cada risco assumido, cada instante em que permitiu que o coração falasse mais alto que o medo. O entardecer os envolveu, e Jonathan aproximou-se ainda mais, segurando delicadamente o rosto dela. Com voz baixa e firme, disse, eu prometo que, daqui para frente, não haverá segredos entre nós, apenas nós e tudo que escolhermos construir juntos. Elizabeth respondeu com um leve aceno, apoiando-se em seu ombro, sentindo-se finalmente inteira, segura, amada.
A música suave do vento, o reflexo dourado na água, e o calor da mão dele entrelaçada na sua criaram um quadro perfeito de amor maduro e verdadeiro. Enquanto a noite se aproximava, ambos permaneceram ali, sentados lado a lado, compartilhando silêncio, risos e lágrimas. O lago refletia as estrelas que começavam a surgir no céu, como se o universo inteiro testemunhasse o renascimento de dois corações que ousaram confiar novamente. Elizabeth sabia que aquele capítulo encerrava não apenas o medo e a dúvida, mas também marcava o início de uma nova vida, onde o amor não tinha prazo, nem limitações, apenas a coragem de viver plenamente. E naquela calma profunda, entre lágrimas e sorrisos, ambos compreenderam que o amor verdadeiro sempre encontra seu caminho, mesmo quando chega tarde, mas chega inteiro, intenso e inesquecível.